Regras gerais do direito fundamental: amplitude horizontal, amplitude vertical. A amplitude vertical é uma relação do Estado com o indivíduo e a horizontal é indivíduo com indivíduo. A vertical é uma relação de superioridade e a horizontal não. Os direitos fundamentais eles se classificam em direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Não é um rol taxativo, esses direitos fundamentais são exemplificativos e eles têm algumas características. Historicidade, ou seja, eles foram feitos com o passar do tempo, eles evoluem também com o passar do tempo. Inalienabilidade, eles não são negociados. Irrenunciabilidade, eles não podem ser renunciados. E prescritibilidade, não se perde pelo decorrer do tempo, eles não podem ser prescricionais. Universalidade é um dos direitos fundamentais, pertence a todas as pessoas. Máxima efetividade é a imposição ao Estado, ou seja, é uma característica que impõe o Estado a obriga ele a garantir a máxima efetividade dos direitos fundamentais. Concorrência, os direitos fundamentais, eles podem ser utilizados em conjunto, não é necessário que você tenha que escolher um direito ou outro, você pode usar todos. Complementariedade, o direito fundamental não pode ser interpretado sozinho, tem que ser analisado juntamente com os outros. Proibição do retrocesso, proíbe que sejam perdidos direitos já conquistados. Limitabilidade, ou seja, não existe nenhum direito absoluto e não taxatividade, ele é exemplificativo, tem como você inserir novos direitos. Agora, dimensões dos direitos fundamentais. Primeira dimensão, relacionado à liberdade, é um caráter negativo diante do Estado, ou seja, limita o poder estatal, e são direitos da liberdade política, pública e civil. Segunda dimensão, eles reduzem, focado em reduzir a desigualdade social, certo? Luta pelos direitos iguais. Para isso o Estado precisa interferir, por isso ele apresenta a conduta positiva. São direitos sociais, econômicos e culturais. Terceira dimensão, são direitos de fraternidade. Direitos de toda a coletividade. Direito ao meio ambiente saudável, ao progresso da humanidade, ao patrimônio comum. A quarta dimensão é a globalização dos direitos fundamentais, são direitos de todos os seres humanos. E o exemplo é a democracia e o pluralismo político. Por fim, a quinta dimensão, direito à paz. Não se pode falar em substituição ou separação de uma geração sobre a outra. Resumindo, primeiro liberdade, segundo igualdade, terceiro fraternidade. Titulares dos direitos fundamentais. Os brasileiros residentes no país, quer dizer, brasileiros e estrangeiros residentes no país, mas também qualquer pessoa que esteja no Brasil, estrangeiro também tem esses direitos. Cláusulas PET e direitos fundamentais. As cláusulas PET existe a proibição da abolição, certo? Existem muitas emendas que tratam de assuntos como voto direto, forma federativa do Estado, separar poder e direito de garantia individual. São emendas que não podem ser abolidas, porém podem sim ser alteradas para melhor. Certo?
Não são todos os direitos fundamentais que são protegidos por uma cláusula pétrea apenas de caráter individual. Isso é o que a Constituição diz. Mas há uma parte doutrinária e da jurisprudência que entende que a proteção deve ser ampliada para todos os direitos fundamentais. Eficácia dos direitos fundamentais. Os efeitos produzidos das normas, certo? Eles sempre têm eficácia jurídica, que é quando se restringe a um âmbito normativo. Mas quando os efeitos são reais e concretos, chama-se de eficácia social. Certo? Eficácia jurídica é a capacidade de uma norma constitucional tem de revogar todas as outras normas que divergem dela. Já a eficácia social é a aplicabilidade, é a prática da norma, certo? Todas as normas têm eficácia jurídica, mas nem todas eficácia social, certo? E dentro dessa eficácia social existe a eficácia plena e ilimitada. A plena é auto-aplicável, tem uma aplicação direta, imediata e integral, não depende de complementação legislativa. A contida são auto-aplicáveis, tem uma aplicação direta e imediata, porém não é integral. Ela nasce plena, mas pode ser restringida por outra norma. A eficácia limitada são desprovidas de eficácia social, certo? Pois não são auto-aplicáveis, ela tem uma aplicabilidade indireta, imediata e reduzida ou deferida. São normas que dependem de outra para produzirem efeitos, certo? Porém, mesmo assim, todas produzem eficácia jurídica. As normas de eficácia limitada, por sua vez, podem ser normas de eficácia limitada de princípio institutivo ou normas de eficácia limitada do princípio programático. A de princípio institutivo são aquelas que dependem de outra norma para organizar ou instituir estruturas, entidades ou órgãos. Já as de princípio programático são aquelas que representam verdadeiros objetivos a serem perseguidos pelo Estado. Em regra, possuem fins sociais. A Constituição previu dois instrumentos para garantir a efetividade das normas de eficácia limitada: ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. Força normativa dos tratados internacionais. Os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos, que foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional, certo? Mas para isso tem que falar de direitos humanos, tem que ser aprovado nas 2 casas, legislativa do Congresso, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Tem que ser aprovado em 2 turnos em cada casa. Tem que ser aprovado por 3/5 dos membros em cada turno de votação em cada caso. Se não preencher esses requisitos ditos assim anteriormente, porém ela fala de direitos humanos, ela será uma norma supralegal. Se ela não falar de direitos humanos, será uma lei ordinária. Tribunal Penal Internacional, ela julga um crime de repercussão em toda a humanidade, geralmente crime de guerra, essas coisas. Não faz parte do Poder Judiciário brasileiro, é uma competência complementar e ela só age quando a justiça brasileira se omite ou é ineficaz. Certo? Agora, direitos fundamentais. Os direitos individuais, certo? Eles são previstos principalmente, né, divididos em direito à vida, à igualdade, à liberdade, à propriedade e à segurança. Direito à vida. Calma que eu vou colocar aqui. Propriedade. Primeiro, em relação ao direito à vida. Assim como os outros direitos, não é um direito absoluto, certo? Existem exceções como a pena de morte e aborto, legítima defesa e estado de necessidade. Direito à igualdade
tem a igualdade formal, que é uma igualdade jurídica, não se preocupa com a realidade. E tem a igualdade material, ou pode ser chamada de igualdade efetiva ou substancial. Ela se preocupa com a realidade. Tem a expressão de tratar os iguais com igualdade e o desigual com desigualdade. E ele confere um tratamento com justiça, algo prático, certo? A igualdade formal, em regra, é utilizada pelo Estado. E quando não consegue atender a igualdade, aí é necessário que se utilize a igualdade no sentido material, tratar o desigual de forma desigual. Certo? Há essa desigualdade na licença maternidade entre homem e mulher, na aposentadoria, no serviço militar obrigatório, em concursos públicos e por aí vai. Em relação ao direito à liberdade, temos a liberdade de ação, certo? Caso seja ferido, temos o habeas corpus, certo? O particular pode fazer tudo aquilo que não for proibido e o agente público pode fazer tudo aquilo que a lei determinar, certo? Liberdade de locomoção é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa no tempo da lei nela entrar, permanecer ou dela sair com seus bens. Ou seja, em momentos que não há paz, seriam possíveis restrições às liberdades de locomoção, certo? Ou seja, em estado de defesa há uma restrição, certo? Há uma restrição. E no estado de sítio há uma suspensão, ok? Uma suspensão. Mas está mais relacionado ao direito de se reunir, certo? Então, na liberdade de reunião, se é estado de sítio, pode haver suspensão e defesa e restrição. Mas para que possa ser exercido esse direito de reunião, tem que ser pacífico, sem arma, local aberto para o público, independente da autorização, mas necessita de prévio aviso e não pode fechar outra reunião já marcada anteriormente. Certo? Liberdade de pensamento, certo? Até mesmo a manifestação de pensamento não pode ser um caráter absoluto, ou seja, não é vedado o anonimato, pois possibilita o exercício de defesa do ofendido. A denúncia anônima pode ser usada para comunicar o crime, mas pode ser usada para instaurar inquérito ou ser usada como base para condenação. E o Estado é laico, a liberdade religiosa, certo? Porém, não pode haver sacrifício de seres humanos para prestar os cultos, certo? E, por fim, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para exercício de obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Essa é a escusa de consciência. Porém, pode ser restringido se ele se recusar a cumprir a obrigação dos impostos ou a prestação de alternativa. Então, ele terá os seus direitos políticos restringidos. E, por fim, a liberdade de associação, certo? Para se suspender só com chance de julgado, para dissolver só com chance de julgado e para suspender com decisão judicial, certo? Não pode haver associação de caráter paramilitar, certo? O Estado não pode interferir em seu funcionamento, certo? Ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. E quando a entidade associativa for especialmente autorizada, ela tem a legitimidade para representar seus filiados judiciais ou extrajudicialmente.